Hebreus 1:9. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Nós aprendemos que amar a justiça é amar o que Deus diz, o que Deus decidiu, o que Deus decretou, o que está escrito na palavra. Amar é respeitar. Então, eu respeito o que Deus diz. Por exemplo, a respeito da cura divina. Eu dei o testemunho do missionário, ele que deu o testemunho, eu só estou repassando. Ele contou quando teve a Covid, né? E o missionário lembra, foi grave a situação. E ele, muito corticoide, aquele negócio do tratamento todo, e mexeu em várias, vamos dizer, em várias partes do corpo. E uma das coisas foi aumentar a glicose, né? E aí ficou alta. E ele teve então que acompanhar tudinho, todo o tratamento, que o médico passou tudo. Mas em oração não, eu não aceito, porque eu fui curado pelas feridas de Jesus, porque a tua palavra diz, eu estou em aliança contigo. E eu acompanhei isso de perto. Ele contou hoje, desde o dia 9 de janeiro, que ele não toma um comprimido sequer. Entende aquele negócio? Você sabe, sempre que ele mede, está assim, ele diz, quando fica alta, que ele comeu alguma coisa um dia, deu 91, dá 90 e pouco, faria 78, 77, tudo. Mas por que eu estou falando isso? Que ele, não é porque eu não quero, não, eu não quero. Quem quer ficar doente? Ninguém quer. Alguém quer ficar doente? Não. Mas por que eu não quero? Porque eu não quero ficar doente, porque eu quero a cura, muito mais. É porque eu respeito o que Deus diz. É porque a palavra diz que eu fui curado pelas feridas de Jesus. Então eu sou testemunha da palavra. A Bíblia diz que o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Dr. T.L. Osborne, ele escreveu o livro Curar Enfermos, Expulsar Demônios. Alguns já leram. Quem já leu esse livro aqui? Alguns já leram. Uma enciclopédia, um pouquinho grosso, mas é muito importante ele ler. E ele falou, se o crente, se o cristão acreditasse, por exemplo, no Salmo 103, no versículo 3, o Davi diz assim, olha o que ele diz, é ele quem perdoa o quê? Todas as tuas iniquidades. Nós acreditamos nisso, que ele perdoa mesmo. E fala mais o quê? E sara todas as tuas enfermidades. Aí a pessoa diz, mas não, o mais importante é a primeira parte, sim, leva você para o céu, mas a segunda é para você ser testemunha dele. É testemunha. As pessoas são atraídas com isso. Eu tenho falado que o diabo quer tirar isso da igreja, que sabe que isso leva muita gente a conhecer a Cristo. No passado as pessoas procuravam Cristo por causa das suas doenças e enfermidades. Pessoas de todos os lados. É só você, os grandes casos da Bíblia. Você vê, o centurião de Cafarnaum procurou por causa do criado dele, que estava o quê? Paralítico e violentamente atormentado. Jairo procurou Jesus por quê? Sua filha estava à morte, muito doente. Aí você vê a mulher sendo feliz, que a sua filha estava o quê? Demoniada, perturbada. Então eles procuravam por causa disso, como nós também, a maioria de nós. Eu procurei, não falei, por causa da depressão, só que na igreja eu conheci Cristo, que ele perdoa as iniquidades, que ele sara tudo. Então eu quero a cura, não porque eu quero a cura, porque a palavra diz que eu fui curado pelas feridas de Jesus. Aí você tem que querer isso aqui. Mas ao mesmo tempo eu tenho explicado que não é só de cura, só de pão que viverá o homem. Porque a mesma palavra que diz, entenda que eu fui curado pelas feridas de Jesus, diz que eu fui morto para o pecado. Será que eu creio no Evangelho? Aí vai aqui, para nós. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. A tradução atualizada diz, odiaste a iniquidade. É uma repulsa que você vai ter pelo mal, assim como você não aceita doença. Não aceita essa doença. Por quê? Porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Você vai protestar diante de Deus na sua cura até que ela se concretize. A mesma coisa essa parte. Se quando você vê alguma coisa, internet, uma foto, se eu falei, não estou falando desse culto, não, falei já uns 4 cultos isso aqui. Você vê uma imagem, aquilo chama a sua atenção, você não está morto para o pecado. O que é isso, pastor Jair? Está chamando você. Veja o que o Tiago fala aqui do lado. Tiago é depois de Hebreus. 6 folhas aí, você chega no Tiago. Capítulo 1, versículos 13 e 14. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Atenção, mas cada um é tentado quando atraído e engodado como? Própria concupiscência. O que é a concupiscência? Desejo desenfreado da carne. Aquilo está atraindo. Uma pessoa me perguntou assim, ô pastor Jaime, o que é o espinho na carne de Paulo?
durante anos eu pregando, isso é uma passagem do segundo livro, segunda carta de Paulo aos Coríntios 12. Aí muito diz assim, é uma doença que ele tinha nos olhos. Outro diz que era uma outra doença. O outro diz, entenda bem, que era o caso da esposa. O outro diz que era a mulher, que era o pecado. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia mostra claramente que era mensageiro do dia, que os efetivos era a perseguição que o Paulo sempre tinha. Onde ele chegava, sempre tinha uma oposição. Mas também não vou entrar no mérito agora. Mas muita gente que pega isso como desculpa. Porque quando ele pega, irmão, ora por mim, que isso aí é o espinho que eu tenho na carne. Que espinho? É que você não está praticando a palavra. A Bíblia diz que você está morto para o pecado. Entendendo, odiar-te o pecado, quer dizer, a iniquidade, é uma repulsa natural que você tem. Em vez de você olhar aqui, ficar olhando, já viu a brincadeira que eu faço assim? Está amarrado. Amarrado, no Jesus, não vou olhar. Não, está amarrado. Aí se alguém pegar assim, não, irmão, é o espinho na carne. Não, você tem que tomar uma posição na vida, você não está salvo, não. Você tem que crescer. Se nasceu, está ficando. Não, está amaldiçoado, eu sou morto. Tem que buscar isso aí. Eu sou morto para o pecado. É falar. A Bíblia diz que com o coração se crê, com a boca se confessa. No coração você tem que crer no que a Bíblia diz. Para ser curado, você tem que crer no coração que pelas feridas de Jesus você foi sarado. Quando a doença está ali, você te amaldiçoou, eu tomo o comprimido. Chega lá, toma lá o comprimido e aproveitar, né? Toma um remédio, andou. Mas Deus, eu creio em tua palavra, eu estou não lutando, não, eu estou em aliança contigo, essa doença está amaldiçoada, porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. O pecado é a mesma coisa de Jesus, eu não aceito, eu fui morto para o pecado. Você tem que tomar uma posição. Você está sendo atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Por causa disso, vamos voltar lá, no Hebreus, está faltando algo talvez em você. Repetindo tudo, amaste a justiça, aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Está voltando à alegria. Porque de vez em quando tem um desânimo na vida espiritual. Você perde a alegria da salvação. Não é a alegria da vida, de que você vai querer se matar, não. Você não tem alegria mais da igreja, da presença de Deus. Às vezes se torna uma coisa monótona, enjoada, todo dia. Aí aquele pastor está enjoado, compreende? Aquelas músicas na igreja são sempre a mesma, não sei o quê. Está faltando a alegria da salvação. Por isso que você não está com essa alegria. A alegria da salvação, tanto faz o pastor aqui que canta bem afinado, ou o pastor já me cantando, você se alegra, porque é a presença de Deus, não é o cântico. Está faltando alegria para muita gente. A alegria que tem que ser demonstrada no dia a dia. Que você tem que mostrar, não é que você vai ficar o dia todo, não, é aquela pessoa sempre acima. Eu contei, por exemplo, que, puxa, eu tive esses dias agora, não tive uma perda, não. Minha mãe foi promovida para a glória, né? Claro que a gente sempre espera, que quando o pessoal fala, a pessoa não entendia, depois você começa a entender que para nós, que mãe tinha que ser eterna, né? Alguém fala sobre isso. Aí eu falei que eu presenciei a hora que ela foi, né? A hora que ela foi promovida para a glória. Não teve desespero, Jesus está aqui, sabe disso. Claro, teve emoção, como de um filho, né? Eu vi, estou lá, aqui assim, daqui a pouco batimento. Aí eu contei que caiu para 40, 39, 36, 39, aí 29, 28, 26, 25, eu olhei, eu estava puxando no braço dela. Mas aí eu fiz uma palavra para ela, de uma palavra de minha mãe. A palavra de Deus diz que Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos. Deus olha para o seu coração. No seu coração agora, Deus está olhando. Confirma que Jesus Cristo é o teu Senhor, teu Salvador. E certa distância ela mexe a boca. Eu vi que ela se esforçou para mexer, porque ela estava com um tubo, língua para um lado, esforçar aqui, até que ela mexeu a boca. Você vê que foi... é um espaço, muita coincidência, né? Mas tudo bem, não vou entrar nesse mérito não, que eu confio na palavra de Deus. Mas o que eu estou falando, quando zerou, lá, eu olhei assim, chamei a enfermeira, estava lá, sabe como é uma UTI, fica o pessoal em frente, ela veio, olhou e disse, foi sim. Passou, fica nós respeitando esse momento, fui, não gritei, mãe, volta, mãe, não.
Meu médico já tinha falado sobre esse caso, foi uns 10 dias. No primeiro dia eu falei que ela já ia embora mesmo, mas nós ficamos aí, perseveramos. Quantas vezes o médico voltou atrás, né, e tudo. Deus sabe de todas as coisas, Deus tem a sua hora certinha. Mas o que eu estou falando? Acabou ali, despedi, ela disse, agora nós temos que preparar aqui, aí eu tenho aqueles trâmites, vai no hospital, aí pega a certidão disso, vai para o cartório. Quando acabou, quando eu fiquei sozinho, fiz um louvor, aí cantei, né, céu, lindo céu. Ô mãe, você foi para o céu agora. Pá, cantei, peguei o celular, aí hoje tem essa facilidade, né? Liguei para os irmãos, né? Tem o grupo dos irmãos, aí não atenderam, era 5 e pouca da manhã, eu fiz um videozinho, deixar registrado naquele momento, olha, acabou, mãe, já foi, né? Glória e paz para o céu, tal, fiz. Acabou, desci, chegou o meu genro, o outro pastor, o que eu fiz? Fui, tomei um café e comi um pão de queijo. Ah, o que é isso, pastor? Por que você está contando isso? Porque eu fiz o que o Davi fez. Davi não fez isso? Davi, quando soube que o filho estava morto, ele orou por o filho, jejuou pelo filho. Quando o filho estava morto, o que ele fez? Ele primeiro adorou a Deus, depois pediu comida. Ah, eu não entendo, rei. Enquanto a criança estava... Agora, ele disse, olha, enquanto ela estava viva, eu orei por ela. Agora, eu vou até lá, não vai voltar até mim. Irmão, é isso que eu falei no início, nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode tirar a alegria, não é que eu fiquei alegre, não, tem a saudade, mas a alegria de saber que ela é de Jesus, saber que ela mora no céu hoje com o Senhor, entende? Saber que a palavra de Deus se cumpriu na vida dela, é a alegria que nós temos que ter da salvação. E essa alegria está faltando, que mesmo nos momentos difíceis, rapaz, no seu lugar, eu soube da sua doença, eu soube do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, a doença dele, ou do seu casamento, do seu marido, isso, a esposa. Amigo, mas eu estou na presença de Deus, e na presença de Deus tem abundância de alegria. Não é que você fica dando gargalhada, não, você não perde a paz, você não perde o brilho, não pode perder. O que nós temos que fazer? Voltar a amar a justiça. Aborrecer a iniquidade. E não adianta, isso não é, voltando à primeira parte, não é com armas naturais, não, armas espirituais, é pegar para Deus, assumir, se Ele é Senhor, a Ele eu vou obedecer, Ele é a palavra, eu vou obedecer a palavra. Por que eu quero a cura? Porque Ele diz que pelas feridas dele eu fui curado. Então, eu vou amar essa palavra, eu vou respeitar. Lembra, quem ama, respeita. Amar é respeitar. Então eu vou respeitar essa palavra, eu quero essa palavra se concretizando, porque está escrito, não só da cura divina, como também da santidade. Claro, se ele vai perdoar, eu vou acreditar na misericórdia dele e vou clamar o perdão. Fica com essa mensagem: amaste a justiça, aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Quer dizer, todas as pessoas não vão entender, você tem esse óleo. Que óleo é esse, pastor? A presença de Deus. A presença de Deus traz a verdadeira alegria. Amém?